Cientista político, especialista em sociologia urbana, diretor executivo da Quiprocó Filmes, pesquisador, produtor e roteirista. Atuou como consultor para implantação de políticas públicas em favelas no Rio de Janeiro. É diretor roteirista de documentários relevantes como Nosso Sagrado, Intolerância da Fé, Manobreiro da Água, entre outros. Assina a direção e o roteiro do documentário Nossos Mortos Têm Voz, que dá voz a mães e familiares de vítimas de violência no Rio de Janeiro, especialmente na Baixada Fluminense. O perfil de hoje é com Fernando Souza, a quem eu agradeço a presença. Muito obrigado pela sua presença no perfil hoje. Muito obrigado. Prazer estar com você aqui. A gente vai conversar um pouco sobre o seu filme, que é muitíssimo interessante, que é, vamos dizer assim, é a voz que a gente precisa mais do que nunca nesse momento. Embora essa situação do filme tenha acontecido em 2005, não é isso? Isso. A chacina aconteceu em 2005. É ela que está retratada no filme. Nossos Mortos Têm Voz, tá certo? Mas antes disso eu queria conversar um pouco sobre a sua história, como é que você chegou a essas escolhas. Você é de Teresópolis, é isso? Exato. O que te fez vir para o Rio de Janeiro? Eu sou de Teresópolis, mas eu tenho uma trajetória que eu faço a graduação em Campos do Goytacazes, na UENF. E após terminar a graduação na UENF, eu faço a seleção do mestrado, enfim, venho para o Rio e começo uma trajetória aqui no Rio de Janeiro na pós-graduação. Então, essa trajetória no Rio está implicada por esse processo, enfim, da minha formação mesmo educacional e essa trajetória acadêmica, assim, vamos dizer. Mas você passou sua infância, sua história inicial lá em Teresópolis? Minha infância se divide um pouco entre Teresópolis e São Gonçalo. Eu vivi nas duas cidades, assim, mas, enfim, grande parte da infância mesmo é em Teresópolis e adolescência em São Gonçalo, enfim, onde eu morei por algum tempo, assim, com a minha família, com minha mãe, né? Sentiu muita diferença quando veio para cá? Porque Teresópolis é um lugar mais pacato, mais recatado, digamos assim. Você ficou muito aturdido com a cidade maravilhosa, digamos assim? Eu acho que é um pouco isso, né? Assim, do interior, né? Então você acaba tendo que ter um período de adaptação, enfim, com a cidade, enfim, que tem uma outra dinâmica, outras complexidades, mas, enfim, se adapta rápido e também acaba... É isso, também tinha uma vivência em São Gonçalo, que é uma outra cidade também complexa do ponto de vista dessas relações. Então, certamente há um período de adaptação, mas a gente foi levando e aí a gente se adaptando aos poucos. O que te chamou mais atenção no Rio quando você veio para cá? Porque você veio a trabalhar com esse recorte muito da violência, que é muito presente no Rio agora, vamos dizer, em situações alarmantes, como a gente nunca viveu. Mas a violência sempre percorreu as grandes cidades. Isso te chamou a atenção quando você chegou aqui, de alguma maneira? Ficou lá em você, para você, mais à frente, trabalhar sobre isso? Ou não? Então, Rogéria, quando esse período, como eu falei, né, que eu morei em São Gonçalo, morei por algum tempo em São Gonçalo, que é uma cidade extremamente violenta também, né? Acho que esse interesse, quando eu entro na graduação na UENF, eu já entro com interesse de pesquisa, assim, de procurar professores que tinham uma abordagem sobre essas temáticas da violência, enfim, da criminalidade. Era um interesse inicial da graduação e acabei percorrendo diferentes caminhos dentro da UENF, enfim. Foi um lugar que eu tive muitas oportunidades para ter mesmo o contato com a pesquisa, o contato com a extensão, enfim, com os três eixos, assim, fundantes da universidade, né? Então, eu acho que esse interesse pelos temas relacionados à segurança pública vem dessa experiência também em São Gonçalo, uma cidade que também acumula índices de criminalidade, violência muito, muito altos aqui na região metropolitana do Rio. Acho que essa vivência, essa passagem por São Gonçalo tem total influência no meu interesse, nos meus interesses de pesquisa, enfim, meus interesses temáticos para pensar e para, enfim, trabalhar com temas relacionados à violência, aos direitos humanos. Eu acho que vem muito daí, dessa trajetória em São Gonçalo. E voltando um pouquinho na sua história, o que te fez chegar à sociologia? Você tem pais ligados a essa área? Como é que isso aconteceu? Porque sociologia é uma das cadeiras, vamos dizer assim, que busca esse olhar para o ser humano, que busca entender o ser humano dentro do seu papel na sociedade. E isso é
uma raridade, assim, alguém querer já há muito tempo fazer isso. O que te levou para a sociologia? Então, Rogério, eu comecei a trabalhar muito novo, assim, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, trabalhei nas mais diferentes coisas que você imaginar. É isso, assim, eu sou filho de mãe solteira, então tive que entrar no mercado de trabalho muito cedo. E nessa trajetória no mercado de trabalho, em Teresópolis, eu trabalhei num consultório de um dentista que lia muito, tinha um hábito de leitura muito forte, assim, e tinha uma biblioteca muito boa, assim. E desde novo eu sempre gostei muito de ler, assim, sempre tive curiosidade pela leitura. A leitura sempre fez parte, assim, da minha vida, de alguma forma, ainda que eu não seja de uma família que tivesse livros em casa, enfim, não tivesse, o hábito de leitura. Então, eu acho que o contato com essa biblioteca, que é uma biblioteca particular ali na dinâmica do meu trabalho, que era no horário do almoço, enfim, buscava sempre ler, é isso, assim, a história, a sociologia, começou a... Pô, o que é isso, assim, vou buscar mais informação. Eu sou de uma primeira geração, na minha família eu sou a primeira geração a entrar na universidade. Então, isso é muito significativo, né? Eu entro pelo sistema de cotas na UENF, a cotas do ensino público, da escola pública, estudei minha vida toda na escola pública. Então, eu acho que um momento, né, em que me desperta esse olhar para a sociologia, para a história, para a antropologia, é esse contato ali, é isso, no intervalo do meu trabalho naquele período. Aquela biblioteca fez toda a diferença. Aquela biblioteca eu acho que fez toda a diferença, e para que eu começasse já por conta própria, né, assim, buscar outras leituras, buscar referências. Infelizmente, a gente vive num país em que a escola pública ainda tem muito o que fazer, né? Então, o caminho até a universidade, eu tive que buscar por conta própria, assim, fazendo pré-vestibulares comunitários, enfim, para buscar um reforço para esse ensino que era, enfim, infelizmente, não era adequado para que eu pudesse competir em condições de igualdade com outros estudantes. O que você sentiu mais falta nessa sua busca até chegar na universidade? Porque você sabia que você estava correndo em paralelo, vamos dizer assim. Você tinha essa noção, você foi vendo que o sistema não era igualitário. O que você sentiu mais falta? Eu acho que na escola pública as condições assim ideais para que na época jovem, né, assim, enquanto jovem, eu pudesse ter contato com as diferentes áreas do conhecimento. Assim, estudar na escola pública significa, por vezes, você não ter o professor de uma matéria, não ter o professor de outra matéria. Então, hoje eu sinto falta de algumas coisas básicas. Por exemplo, a questão das línguas, né? Você, para uma família de classe média, quase que faz parte do dia a dia você ter contato com cursos e com uma série de outras coisas. Então, isso certamente a gente sente que isso algo que falta na formação, mas que a gente supera e vamos em frente. Enfim. E que ainda não foi corrigido. E não foi corrigido, certamente. Infelizmente, não. Infelizmente, como diria o professor Darcy Ribeiro, né, a crise na educação não é uma crise, né, é um projeto. Né? Esse projeto vem de muito tempo e, infelizmente, a gente ainda vive num país em que as escolas públicas, os profissionais da educação não têm o devido respeito, ou seja, não têm o devido reconhecimento das suas atividades. Vide o caso, né, das universidades públicas. A UENF, a UERJ e a UESO convivem com uma crise financeira que se arrasta aí há alguns anos, fruto de uma má administração do governo do Estado. Enfim, então eu acho que a gente precisa olhar mais para a educação e olhar de forma mais efetiva, reconhecendo esses profissionais, desde o professor, as merendeiras, ou seja, todo mundo que está inserido no espaço da escola, de alguma forma é um educador, desde o porteiro até o professor, passando pela diretora, pelos supervisores, enfim, eu acho que esse olhar com relação à educação, para que a gente tenha, de fato, uma educação básica, de qualidade, que proporcione a todos as condições necessárias para isso, para prestar um vestibular
quando quer entrar numa universidade pública ou seguir outro caminho, ou numa escola técnica, ou no mercado de trabalho. Infelizmente, a escola pública ainda é algo que desiguala, né? Talvez seja uma das principais instituições responsáveis pela desigualdade do nosso país. Você sai de uma escola pública, a maioria dos alunos ainda hoje despreparados para entrar numa universidade, para entrar no mercado de trabalho. Então, são muitas faltas nessa educação pública básica, desde o ensino mais básico lá, das primeiras séries, até o ciclo, né, do ensino médio. E quando você chega na universidade, quem está lá são as pessoas que não vieram do ensino público. A faculdade é pública, olha a inversão de valores. A faculdade pública não é frequentada por quem vem da escola pública. É na sua minoria. Queria tocar num assunto com você. A gente está falando dessa desigualdade que é grande. Chega a ser até uma aberração aqui no Brasil. Mas nós, em contrapartida, temos o sistema de cotas. O que você acha que ajudou, que não ajudou? Qual é a sua visão sobre isso? Então, Rogério, eu acho que as cotas, né, o sistema de cotas, e a UERJ e a UENF, né, são universidades pioneiras nesse sentido, de adotarem, são as primeiras universidades do país a adotarem o sistema de cotas e a implementar o sistema de cotas. Eu acho que, então, nesse sentido, assim, eu diria que o sistema de cotas é fundamental. É fundamental a gente pensar políticas afirmativas que considere justamente essas desigualdades históricas que trouxe a gente onde a gente está, né? Assim, mas você acha que está corrigindo? Está corrigindo essa defasagem que a gente deve, que é uma defasagem histórica? Eu acho que é isso, né? É um longo caminho, assim, que é um processo em que a gente ainda está vendo colhendo esses frutos, né? Colhendo os frutos desses jovens que ingressaram na universidade pública. A gente tem, talvez nessa última década, uma geração de jovens que ingressaram no ensino público superior e que são a primeira geração das suas famílias a ingressarem no ensino público superior. Eu sou fruto disso, como eu falei, né? Eu sou da primeira geração da minha família a ingressar numa universidade pública, a ingressar numa pós-graduação. Então, isso é muito significativo do impacto que isso tem para a sociedade mesmo como um todo. Quanto né? tempo você tem de formado? Eu me formei em 2010, eu tenho 8 anos de formado. De lá para cá, você já vê um outro movimento positivo nesse sentido? Está melhorando? A gente está ingressando mais alunos egressos do sistema público de educação? Você está vendo que isso realmente, na prática, está funcionando? Olha, eu acho que olhar para a UERJ, por exemplo, a gente percebe isso que você está falando. A gente vê a grande diversidade da UERJ, né? São alunos de escolas públicas, alunas e alunos negros, negras, ou seja, coletivos de estudantes negros que são muito representativos desse ponto de vista. Por exemplo, as favelas, né, no caso do Rio de Janeiro, há muitos estudantes oriundos dessas favelas na UERJ ou na UENF, né, que são alunos oriundos de regiões periféricas do estado do Rio de Janeiro. Então, isso é muito significativo. E certamente esse impacto, né, e esses frutos, como eu falei, né, vão sendo colhidos, assim, a gente vai encontrando respostas, ou seja, na medida em que esses alunos oriundos dessas áreas periféricas, negros, se formam, né, trazem outros olhares, assim, para essas diferentes áreas de conhecimento, né, é isso, né, a gente tem um sistema de ensino superior muito elitista ainda, mas o sistema de cotas tem permitido que esse sistema elitista seja, de alguma forma, ressignificado por essa geração de alunos que estão ingressando na universidade pública. Eu acho que... E aquela história, vou jogar uma lenha na fogueira, e aquela história das pessoas que dizem, estudiosos dizem, mas o garoto não aprendeu o suficiente, ele vai entrar no sistema de cotas, mas ele não vai acompanhar e ele não vai responder lá no final como deveria, como o outro, que teve outra oportunidade, digamos assim. Queria saber o que você pensa sobre isso, mas no próximo bloco, tá certo? Porque nesse a gente vai fazer aqui um rapidíssimo intervalo. Eu volto com mais Fernando Souza aqui no Perfil para você. Não sai daí não, que é rapidinho.